recado ali, eu acabei conseguindo avançar um pouquinho mais em capacitores. Eu não gosto de deixar as turmas desalinhadas. Então, para ficar equânime, eu vou fazer um pouquinho de física C agora. Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Para que serve um capacitor? Igual a pilha, né? Não, qual é a diferença? Na hora, é isso aí. Supetão, descarrega de supetão. Nós vimos que a capacidade de um capacitor depende da maneira como ele é construído. Se for um capacitor de placas planas, quanto maior as áreas das placas, diminuiu 3 vezes a distância das placas. Aumenta 3 vezes a capacitância. Coloquei um material com o dobro, com a metade da permissividade elétrica. Diminui pela metade a capacitância. É isso aí. A própria apostila ela mostra que tem capacitores que já são construídos para mudar a capacitância. Tu gira um botãozinho, né, aumenta a área da placa ou diminui a área da placa para mudar a capacitância. Outros, tu gira um botãozinho, vem mais material entre as placas, aumenta o E, aumenta a capacitância. Gira para o outro lado, diminui a quantidade de material entre as placas e assim por diante. Com a definição de capacitância, se esse cara se mantém constante, quando dobra a voltagem, triplica a carga, por isso que o gráfico Q por V fica uma retinha, porque a carga armazenada é diretamente proporcional à voltagem aplicada nesse capacitor. E adivinha, quero calcular a energia armazenada. Mais uma vez calcularemos a área embaixo do gráfico. Energia igual a área. Que gráfico é esse aí? Que figura é essa? Base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulo é justamente a voltagem que eu estou usando na hora. E a altura é justamente a carga que foi armazenada. Já vi vestibular fornecer a fórmula, já vi vestibular exigir que o aluno lembre que tem que calcular a área do gráfico. E não se esqueçam, se eu tenho duas fórmulas com letrinhas, algumas letras parecidas, eu posso fazer da macrinha, não posso? Isola numa? Muito obrigado. Isola a carga aqui mentalmente. Substitui aqui para mim, ó. Parabéns, como vai ficar C vezes V? C vezes V ao quadrado, uma segunda possibilidade para calcular a energia armazenada em um capacitor. Vamos isolar o V, está dividindo, passou? Está multiplicando, passou? Ficou Q? No lugar do V eu vou colocar Q sobre C. Parabéns, Q quadrado sobre 2C. Q quadrado sobre 2C. Então eu já vi de tudo, já vi o cara fornecer as 3, o cara ficar bem à vontade. Já vi o cara fornecer só as 2 primeiras para tu ter que fazer o joguinho de isolar uma substituindo a outra. Muito similar ao P igual a V vezes I, lembra? Que pegava o V igual a R vezes I e fazia os filhotinhos aparecer. Sem estresse. Bom, já que a gente sabe a função de um capacitor, sabe a simbologia de um capacitor, sabe que está relacionado com a forma geométrica a sua capacitância, sabe que tem que liberar energia de maneira instantânea. Então a gente já tem bastante noções de capacitor. E tu que tem uma matemática básica já bem melhor que no começo do ano, se tu tiver que usar essa fórmula apenas, fica até sem graça, né? Eu te forneço tudo menos uma, está dividindo, passa multiplicando, no pior dos casos está multiplicando, passa dividindo, tira de letra. Só que nem sempre vai ter só um capacitor, né? Tu lembra dos nossos primeiros circuitos elétricos? Tinha um resistorzinho só, V igual a R vezes I, calculo I. V igual a R vezes I, calculo R. V igual a R vezes I, calculo V. Acabou. Só que aí depois apareceram 2 resistores em série. Depois 3 em paralelo. Depois 2 em série e 3 em paralelo. Mas o bacana é que a gente aprendeu uma técnica de transformar todos eles um só e pá. E matava a história, não é isso? Então, mais uma vez, nós vamos ter que aprender a associar capacitores para resolver problemas que tenham mais de um capacitor. O legal é que se tu lembra da associação de resistores, tu vai fazer um paralelo entre as duas e vai sair da sala de aula hoje sabendo a associação de capacitores. Primeiro vamos lembrar resistores. Em série, era um depois do outro, né? Soma. Qual é a característica? Soma. A soma é a equivalente, a corrente é a mesma. Porra, que ninja, galera. A soma é o resultado do equivalente e a corrente que passa por um passa pelos outros. Mesmo I. Em paralelo. A voltagem é a mesma e para achar o equivalente, a soma dos inversos. É isso aí. Tá muito bonito. Parabéns. Capacitores em série e em paralelo.
paralelo, a ideia visual continua a mesma. Ó. Visualmente é bem fácil reconhecer quem segue. Eu quero pegar todos esses capacitores e transformar em apenas um, que é o famoso capacitor equivalente. Só que eu acabei de mostrar que tem um material isolante aqui, né? Ou seja, pode corrente elétrica atravessar? Não. Só que vem cá, se esse cara tem duas partículas positivas em excesso, esse aqui vai ter o quê? Duas negativas. E esse aqui? E é a mesma quantidade. Então a característica que antes era o I igual, agora o Q é igual. A quantidade de carga armazenada, e acreditem vocês ou não, também é igual à quantidade de carga armazenada no equivalente. Nessa hora eu levantei a mão instantaneamente na sala de aula. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Está me dizendo que este cara tem uma carga de 10 coulombs armazenada. Estou chutando altíssimo, né? 10 coulombs. Então esse tem quanto? 10. Esse tem? 10. Aí eu perguntei para ele, tu quer me dizer que o capacitor equivalente que equivale a esses que tem 10, 10 e 10 tem 10? Eu fiquei chocado, como assim? Era para ter 30? Não é? Só que aí ele me explicou o seguinte, ó, quando eu for descarregar esses fiozinhos em alguém, essas cargas aqui, elas podem sair? Não, porque tem materiais. Quem pode sair é só as da extremidade, certo? Ou seja, só vai sair a carga como se estivesse saindo apenas de um deles. Por isso que a carga do equivalente é a mesma carga de um só. Então para que tem? Parabéns, garoto. Olha que pergunta bonita. Para aumentar a voltagem. Aí o objetivo não é armazenar mais carga. Eu preciso de uma maior voltagem para a lâmpada brilhar melhor. Certo? Bacana a tua colocação. Porque a ideia continua que nem nos resistores. Nos resistores, se esse cara aqui está sofrendo 10 volts e esse cara 30 volts, qual é a voltagem total? 40. Então ela é uma associação, né, divisora de tensão, né? A voltagem se divide em cima dos resistores e também se dividiria em cima dos capacitores. Ou seja, associando em série os capacitores, eu não tenho mais carga armazenada, mas eu tenho uma voltagem maior. Beleza? Posso usar uma voltagem maior depois. Bacana a pergunta. Nada demais, né? Porque carga elétrica não tem a ver com corrente. Tudo a ver, né? A definição de corrente que a gente viu há bastante tempo atrás é intensidade de corrente, é quantidade de carga. Já que não passa aí, mas tem carga, se o I não é igual, a carga é igual. Né? Então, parecidinho. Só que agora, para achar o resistor, o capacitor equivalente, não é só somar. É isso aqui, ó. Igual do paralelo. Igual a do paralelo dos resistores. Ou seja, quem já manjava de fazer as brincadeirinhas não vai ter dificuldade nenhuma. Aliás, dois iguais em série é um pela metade. Se forem 5 iguais em série, divide por 5, tem a capacitância equivalente, né? Aquele macete que a gente usava antes no paralelo, a gente usa agora em série. E a associação em paralelo de capacitores, visualmente também é que nem os resistores, um embaixo do outro, bem bonitinho. Os polos estão conectados, capacitância 1, capacitância 2, capacitância 3. Eu quero descobrir o capacitor equivalente. A característica é a mesma. O que é igual para todos? Voltagem. E antes era o quê, né? Agora a voltagem faz sentido, né? Se eu botar isso aqui numa tomada de 220 volts, todos eles receberão que nem quando a gente usa um T, né, na tomadinha. É isso aí. E para calcular o capacitor equivalente ficou gostoso agora. É só somar. Olha que beleza. Galera, dessa maneira, eu falei praticamente tudo que tinha que ser falado de capacitores. Aí eu já arriscaria um exercíciozinho ou outro. Quer ver? Só para a gente aquecer, antes de eu relembrar a lei de Lenz, o volume 8 começa com a lei de Lenz, certo? Que a gente já viu na última aula. Então hoje eu vou querer que tu exercite algumas vezes a lei de Lenz para ver se tu pegou a manha. Mas ó, antes de a gente mudar de matéria, seria legal a gente fazer um exercíciozinho que de repente cobre uma associação em série e uma em paralelo. Olha que bonitinho. Lá na página 46, o exercício 27. Arrisca sem medo de ser feliz. Arrisca ali enquanto eu me ajeito. Ó, página 46, exercício 27. Se errar, não fica triste. Todos têm a apostila 8 aí? Então vamos lá. Quem não tiver, junta com alguém. Legal, esse aqui vai ter a carga armazenada aumentada. Todas as cargas serão liberadas. Então, se eu preciso de mais carga, eu vou associar paralelo.
Mas só pra falar pra vocês, eu tava com a minha apostila e fui verificar minha apostila, olha aqui. Que fiz que é essa? Ah, né? E depois passa e não tem efeito Doppler. Ó. Então eu esqueci efeito Doppler porque minha apostila que eu recebi, pelo menos, ela deve ser do ano passado e não tem efeito Doppler, né? Então eu não tô tão louco, pelo menos, né? É só a apostila que eu errei mesmo. Maldita apostila. Vamos! Porra! Ensaiei muito. Tô indo nas carteiras, daqui a pouco eu resolvo a questãozinha, hein? Agiliza!